Japão, uma terra de beleza de tirar o fôlego, com uma rica história entrelaçada com antigas histórias. Essas histórias, passadas de geração em geração, formam a mitologia japonesa. Elas falam de deuses poderosos, criaturas travessas e eventos mágicos que moldaram as ilhas e seu povo. No coração da mitologia japonesa está o Shintoísmo, a religião indígena do Japão. O Shintoísmo reverencia a natureza e honra os espíritos que nela habitam. Na mitologia japonesa, os deuses são chamados de kami. Kami não são como os deuses de algumas outras culturas, vivendo distantes nos céus. Em vez disso, os kami são espíritos que existem em toda parte na natureza. Eles podem ser encontrados em montanhas, rios, árvores e até mesmo no vento e na chuva. Alguns kami são poderosos e importantes, como a deusa do sol Amaterasu. Outros são menores e mais locais, protegendo um lugar ou família específica. Um dos mitos mais importantes conta a história de Izanagi e Izanami, dois dos deuses mais reverenciados na mitologia japonesa. Eles são frequentemente retratados como figuras majestosas, simbolizando a união e a criação. Esses dois poderosos kami receberam a tarefa divina de criar as ilhas do Japão, um arquipélago que se tornaria o lar de uma rica cultura e história. Em pé em uma ponte celestial acima do caos rodopiante, Izanagi e Izanami usaram uma lança de joias, um artefato sagrado, para agitar as águas abaixo. Este ato simbolizava a ordem emergindo do caos. Quando eles levantaram a lança, gotas de água caíram, e ao tocar a superfície, formaram a primeira ilha, chamada Onogoro. Este foi o início da criação do Japão. Izanagi e Izanami então desceram para esta nova terra sagrada. Lá, eles continuaram seu trabalho divino, dando à luz muitas outras ilhas e divindades, cada uma com seu próprio papel e significado na mitologia japonesa. Esta história não apenas explica a criação geográfica do Japão, mas também estabelece a importância da família, da união e da natureza na cultura japonesa. A lenda de Izanagi e Izanami é um lembrete constante da conexão profunda entre o povo japonês e suas ilhas, bem como o respeito pela natureza e pelos laços familiares que são centrais na vida japonesa. Amaterasu, a deusa do sol, é uma das divindades mais importantes da mitologia japonesa. Ela representa luz, calor e vida. Seu irmão, Susanoo, é o deus das tempestades e do mar. O relacionamento deles era frequentemente tumultuado. Uma história famosa fala de sua rivalidade e como Amaterasu se escondeu em uma caverna, mergulhando o mundo na escuridão. Este mito destaca o equilíbrio entre ordem e caos, luz e escuridão. Yokai. As criaturas estranhas e maravilhosas do folclore japonês. A mitologia japonesa também é repleta de criaturas fascinantes chamadas yokai. Esses espíritos podem ser travessos, úteis ou até perigosos. Eles assumem muitas formas e representam as maravilhas e mistérios do mundo natural. Alguns yokai são trapaceiros, como o tanuki, que muda de forma, enquanto outros são mais temíveis, como o oni, ogros monstruosos com chifres. Tengu e Kappa, guardiões e trapaceiros. No vasto e fascinante mundo do folclore japonês, esses dois seres míticos se destacam por suas características únicas e histórias intrigantes. Dois dos yokai mais conhecidos são o Tengu e o Kappa. Cada um deles possui uma rica tradição de lendas e contos que foram passados de geração em geração. Os Tengu são espíritos poderosos das montanhas com cabeça de homem e corpo de pássaro. Eles são frequentemente retratados como seres sábios e, às vezes, perigosos. Eles são frequentemente vistos como protetores das montanhas e florestas. Em muitas histórias,
Os Tengu são guardiões que protegem os segredos das montanhas e punem aqueles que desrespeitam a natureza. Kappa, por outro lado, são espíritos aquáticos que se parecem com tartarugas com pratos na cabeça. Esses pratos contêm água, que é a fonte de seu poder. Eles são conhecidos por seu amor por pepinos e sua tendência a pregar peças em humanos, lembrando um pouco o nosso Saci Pererê. No entanto, os Kappa também podem ser perigosos, especialmente se alguém se aproximar de seus territórios aquáticos sem cautela. Em algumas lendas, eles são conhecidos por desafiar humanos para competições de força ou inteligência, muitas vezes com consequências inesperadas. A lenda da luz escondida de Amaterasu é uma das histórias mais famosas da mitologia japonesa. Esta história tem sido passada de geração em geração, preservando a rica herança cultural do Japão. Após uma feroz discussão com seu irmão Susanoo, a deusa do sol Amaterasu retirou-se para uma caverna, selando a entrada atrás dela. Susanoo, conhecido por seu comportamento tempestuoso, havia causado grande destruição, levando Amaterasu a se esconder em tristeza e raiva. O mundo mergulhou na escuridão e no caos. Sem a luz do sol, as colheitas começaram a falhar e o medo se espalhou entre os mortais. A escuridão trouxe consigo um frio implacável e a esperança parecia ter desaparecido. Os outros Kami, desesperados para trazer de volta a luz, elaboraram um plano. Eles sabiam que precisavam atrair Amaterasu para fora da caverna, mas isso exigiria uma abordagem astuta e criativa. Eles fizeram um grande festival fora da caverna, com música, dança e risos. O som das flautas e tambores ecoava pelas montanhas, e as dançarinas executavam movimentos graciosos, tudo na esperança de chamar a atenção da deusa. Amaterasu, curiosa sobre a comoção, espiou para fora da caverna. Ela não podia resistir à tentação de descobrir o que estava acontecendo do lado de fora. Vendo seu reflexo em um espelho, ela foi atraída por seu próprio brilho e a luz retornou ao mundo. Os Kami haviam colocado o espelho estrategicamente para que Amaterasu visse sua própria beleza e fosse persuadida a sair. Com seu retorno, a ordem foi restaurada e a vida floresceu novamente sob a luz do sol. Outro mito famoso fala da derrota heróica de Susanoo sobre a serpente de 8 cabeças, Yamata no Orochi. Esta criatura aterrorizante exigia um sacrifício de uma aldeia a cada ano. Susanoo, determinado a ajudar, elaborou um plano. Ele deu a cada uma das cabeças da serpente um barril de saquê para beber, intoxicando o monstro. Com a serpente enfraquecida, Susanoo atacou, matando-a com sua espada. Esta vitória salvou a aldeia e estabeleceu Susanoo como um poderoso herói. Mesmo hoje, a mitologia japonesa continua a influenciar a cultura japonesa. As histórias dos kami e yokai estão profundamente enraizadas na arte, literatura e vida cotidiana japonesa. Muitos festivais e tradições são baseados em mitos antigos, e santuários dedicados a kami específicos podem ser encontrados em todo o país. A mitologia japonesa é um tesouro de histórias cativantes, personagens fascinantes e lições profundas. Esses mitos oferecem um vislumbre da história, crenças e valores da cultura japonesa. Ao explorar o mundo da mitologia japonesa, podemos obter uma compreensão e apreciação mais profundas da rica tapeçaria deste país fascinante.